Olá, bom dia. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os métodos de estudo utilizados em histologia, mas antes eu gostaria de falar que a histologia é o estudo dos tecidos do corpo e a forma como esses tecidos se organizam para formar os órgãos, né? E as células, por sua vez, elas se organizam para formar exatamente esses tecidos e o que determina os diferentes tipos celulares é exatamente a expressão gênica, né? E então, na histologia é preciso realizar alguns procedimentos, né? Antes de analisar esse tecido, né, que é chamado de processo de preparação. Então, quando realiza ali a coleta do material, a primeira coisa que deve ser feita é a fixação. Essa fixação é realizada por produtos químicos ou físicos, e dessa forma essa estrutura fica bem preservada e ele não vai perder a sua morfologia, né, de quando o tecido estava vivo. Além disso, também é necessário que o material ele passe por um processo de desidratação, que é a perca de água, e depois a impregnação, com substâncias, por exemplo, como parafina, para deixar ela durinha, para depois obter uns cortes fininhos, o mais delgado possível ali no micrótomo. E para finalizar a preparação dessa amostra, é necessário realizar a coloração, que é realizada por corantes ácidos ou básicos. E o que vai determinar a escolha desse corante é a estrutura que vai ser observada. Por exemplo, eu trouxe aqui uma célula, né? E se a gente for observar o núcleo, que ele tem uma carga negativa, vai ser a hematoxilina, que é o roxinho, que tem a carga positiva. E se for observar o citoplasma, por exemplo, o citoplasma ele tem a carga positiva e o corante ele vai ser um corante negativo. Aí fica assim, ó, a estrutura. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tecido epitelial, que ele pode ser de dois tipos, o glandular ou de revestimento. O glandular é responsável por secretar substâncias, e o de revestimento, ele reveste superfícies internas ou externas, como, por exemplo, fígado, coração, pele, por exemplo. Por isso, nada vai entrar ou sair sem antes passar por esse tecido epitelial, né? Porque ele tá ali revestindo esses órgãos, né? Uma característica muito importante desse tipo de tecido é que ele é vascular, por isso ele tem uma associação muito grande com esse tecido conjuntivo, né? E essa associação acontece ali pela lâmina basal. Outra característica desse tecido é que essas células são justapostas, ou seja, elas estão juntinhas uma da outra, devido às especializações de membrana, chamadas junções intercelulares. E como elas são justapostas, elas têm pouca matriz celular, que é tudo que está fora da célula, né? As células do tecido epitelial, elas possuem uma organização polarizada, ou seja, elas vão possuir uma porção apical e uma porção basal. Por exemplo, vou usar mais uma vez esse meu desenho aqui. A porção basal ela é voltada para a região que está o tecido conjuntivo, supondo que o tecido conjuntivo esteja aqui embaixo, então essa aqui seria a região basal, e a porção apical, essa região do lado oposto desse tecido. Além disso, esse tecido epitelial ele pode ser classificado contra um número de camadas, que ela pode ser simples, apenas uma camada, estratificado, que ela vai ter várias camadas, pseudoestratificado, que a gente acha que tem muitas camadas, mas na verdade não tem, que é só a gente olhar a morfologia ali do núcleo, né? Que ela sempre acompanha a morfologia da célula, então a gente percebe que não tem várias camadas. E também a morfologia das células, elas são bem diversas, né? Já o tecido epitelial glandular ele é responsável por produzir dentro das células diversos tipos de secreções, como a serosa, a mucosa, a mista. E o que vai diferenciar esse tipo de substâncias vai ser exatamente a sua natureza constitutiva. Essas substâncias elas são muito importantes para o bom funcionamento desse organismo, então, assim, na ausência ou muita substância sendo secretada, pode ocasionar uma doença para esse organismo, né? O tecido glandular ele vai se classificar em unicelular, que é o caso das caliciformes, e multicelulares. Todas as glândulas, exócrinas ou endócrinas, elas são formadas pela proliferação do nosso tecido epitelial. Então, eles vão se dividindo e vai ocorrer uma invaginação para o tecido conjuntivo e, posteriormente, aí elas vão sofrer diferenciação, que vai formar uma parte que vai ser a secretora e a outra parte vai ser a que vai produzir e vai sintetizar essas substâncias. Dependendo do tipo de glândula, que é o caso aí da glândula endócrina, vai formar-se um ducto, que esse ducto ele vai conduzir essa substância para a superfície. Então, ele vai secretar essa substância direto na superfície. E esses ductos, eles também podem ser classificados quanto ao seu número, né? Já as glândulas endócrinas, elas vão secretar a sua substância diretamente na corrente sanguínea. Por isso, normalmente, esse tipo de glândula endócrina, elas possuem um maior alcance, né? Uma maior atuação dessas substâncias. É importante
também ressaltar que as glândulas, elas usam aí diversas formas, diversas estratégias de liberação, e elas são classificadas exatamente a esse modo de liberação, né? Tendo mesócrina, que é quando ocorre a liberação dessa secreção. Holócrina, sempre que a secreção ela é liberada, a célula ela é destruída. E aí é gerada uma nova célula aí para renovar. E por fim, as apócrinas, que ao secretar substâncias, elas perdem ali parte do seu citoplasma junto, né? O tecido conjuntivo, ele possui a função de dar suporte estrutural, ele contém ali diversos tipos de celulares, né? Em comparação com o nosso tecido epitelial, ele contém uma grande quantidade de matriz extracelular e é altamente vascularizado, com a única exceção do nosso tecido cartilaginoso. E por ele ser vascularizado, ele contém células de defesa que chegam aí através do sangue, como os glóbulos brancos, e também as células mesenquimais, que elas reparam ali algumas estruturas, né? Dos diferentes tipos de células encontradas no nosso tecido conjuntivo, as mais abundantes serão os fibroblastos, que eles são células alongadinhas, né? E elas são importantes para a manutenção, porque elas sintetizam o colágeno, né? E mantêm os componentes da matriz extracelular também. É possível encontrar no meio desse tecido conjuntivo alguns fibrócitos que já foram algum dia um fibroblasto jovem, né? Porém, ele é mais murchinho, né? E ele tem uma taxa metabólica menor, né? Do que um fibroblasto jovem ativo. Temos também os macrófagos, que elas são células de defesa que fagocitam ali agentes estranhos, e os monócitos, que por sua vez são a forma circulante dos macrófagos, só que na corrente sanguínea. Eles possuem uma forma em U, e esses macrófagos, eles são ricos em lisossomos, né? Que vão ajudar a fagocitar esse material. Outro tipo celular que é encontrado é os monócitos, que eles possuem receptores para anticorpos do tipo IgE, que vão auxiliar em processos anti-inflamatórios, já que o citoplasma desses monócitos é encontrado granúlos. Esses granúlos, eles armazenam substâncias, né, que é substâncias químicas como a histamina e a heparina. A histamina ela vai dilatar os vasos sanguíneos, e a heparina ela vai atuar como um anticoagulante. E a gente também tem os plasmócitos, que eles vão produzir anticorpos derivados do linfócitos, do linfócito B. Além desses diversos tipos de células, o tecido conjuntivo ele possui 3 tipos básicos de fibras, que é a colágena, a reticular e as elásticas. Essas fibras elas vão proporcionar força de tração e elasticidade dessas células, né? A substância amorfa, né, que é a substância fundamental, por sua vez, ela é incolor e ela é viscosa. E ela vai ter uma função de lubrificação, e ela também evita a invasão ali de micro-organismos dentro desse tecido. O tecido adiposo, ele é um tecido especial que está dentro do nosso tecido conjuntivo, ele tem a função principal de armazenar lipídios. Nas mulheres, esse tipo de tecido adiposo ele é encontrado em maior frequência do que nos homens, né? E ele vai fornecer energia, vai modelar o nosso corpo, a superfície do corpo, né? Ele vai absorver choques e ele também vai auxiliar no isolamento térmico, né? O tecido adiposo ele pode ser classificado em comum ou pardo. O comum é como se fosse ali uma grande gota de lipídio, já o pardo ele possui várias gotinhas de lipídios, né, que elas são especializadas na termorregulação, principalmente em recém-nascidos.